Se você está cansado de ouvir falar sobre o bruxismo, já passou em diversos profissionais, ninguém consegue resolver o teu problema, você já não sabe mais a quem recorrer, este vídeo foi especialmente feito para você. É o vídeo definitivo sobre bruxismo. Pois bem, eu entendo bem a sua frustração, pois afinal o bruxismo é uma doença complexa, de difícil entendimento e também de difícil tratamento. Então aqui já vou adiantar que pode ser que eu fale algumas coisas que você não goste muito, mas infelizmente a gente tem que saber a realidade e tentar, com base na realidade, contornar esses problemas ou fazer de tudo para a gente administrar este grande problema que é o bruxismo e que, sem dúvida alguma, grande parte da população passa por este problema, tá? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o bruxismo. O bruxismo, gente, ele pode se dar por duas formas, tá? Apertamento e deslizamento, tá? Durante a noite ou durante o dia, já vou explicar a diferença, você pode só apertar os dentes ou também deslizar os dentes, tá? Muita gente se confunde, por exemplo, perdeu muito dente com o bruxismo e não entende como que perdeu esse dente, né? O dente diminuiu de tamanho, sendo que a sensação que a pessoa tem é que ela só aperta, por exemplo. Meu marido nunca viu eu deslizando ou fazendo barulho à noite, né? Minha esposa nunca falou que eu ficava deslizando o dente. Como é que meu dente destruiu, desgastou esse tanto, né? Então, gente, já vamos começar por esse primeiro ponto. Muitas vezes o movimento ele é sutil, ele é algo muito delicado, muito realmente pequenininho e já é o suficiente para desgastar o seu dente. Então não é aquela coisa de ranger de dentes que acorda a vizinhança, não tô exagerando, tá, gente? Claro. Mas assim, não é uma coisa gritante, tá? Às vezes não tô dizendo que não, mas a grande maioria dos pacientes, eles não percebem que tem um bruxismo de deslizamento porque ele é sutil, mas esse sutil já é o suficiente para desgastar o seu dente, sim senhor, sim senhora. Então se você está com dúvida, vai lá pro espelho, dá uma olhadinha. Se o seu dente, todos os seus dentes, aqui, principalmente os da frente, eles estão retos, eles não têm mais anatomia, você tem bruxismo, tá bom? Você ou teve o bruxismo de deslizamento durante, algum período da sua vida e agora tá só no bruxismo de apertamento, tá? Que pode acontecer. A gente tem períodos onde ele pode ciclar mais para deslizamento, mais para apertamento e já teve algum efeito deletério, que é a perda da altura do dente, tá? Tem gente que tem dor, tem gente que não tem dor, já vou entrar nesse detalhe, tá bom? Mas antes, ainda falando sobre o que é o bruxismo, então eu acabei de falar para vocês que a gente tem essas duas formas, de apertamento e de deslizamento. Além disso, nós temos uma outra subdivisão do bruxismo, que é noturno e o de vigília, ou seja, acordado, acordada. Como assim? Quer dizer que eu posso ficar fazendo bruxismo durante o dia? Sim, tá? E se a gente parar pra pensar, agora eu vou chamar a atenção pra vocês fazerem uma conta básica. Durante a noite a gente dorme o quê? Em média 7, 8 horas, certo? Dessas 7, 8 horas, quantas horas nós fazemos de bruxismo? Vamos supor que seja 50% dessa noite você teve um ranger dos dentes, tá? Um número bem alto, tá? Geralmente é um pouco menos que isso, tá bom? Então que seja 4 horas da sua noite você apertou ou rangeu os dentes. Agora, durante o dia, a gente tem todo o restante das horas dentro de 24 horas. E aí você tá lá trabalhando, a gente trabalha o quê, né? Até 12 horas no dia, né? De 8 a 12 horas. E você tá lá no computador trabalhando, certo? Ou concentrada, ou fazendo algo manual, né? E apertando o dente. Isso é bruxismo, tá? E se a gente pensar em quantidade de horas em que você apertou, em que você teve esse aperto, é muito maior do que o da noite. O que eu quero dizer com isso? O bruxismo do dia acordado, ele é muito mais deletério do que o da noite. Pois é, se você não sabia disso ainda, fique atento, tá? Existem formas da gente tentar controlar um pouquinho o bruxismo da vigília, tá? Para isso existe sim um bom
tratamento, uma boa avaliação do problema. Nós temos essas duas subdivisões, tá, importantes do bruxismo, do dia e da noite, e ainda além, né, dessas duas, a gente tem o de apertamento e deslizamento, tá? Basicamente é isso, tá bom, gente? Outras dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo. Agora, o que causa, né? Por que isso existe? Da onde vem esse negócio, né? E aí, gente, vou ser bem sincera pra vocês que é um pouco desanimador, ninguém tem uma causa específica, assim, ninguém tem nada comprovado, tá? Principalmente no que diz respeito da noite. A gente observa uma associação, tá? Com quem tem apneia obstrutiva do sono, tá bom? Então, muitas vezes antes ou logo depois do episódio de apneia, existe esse aperto, tá? Correspondente a esse episódio de apneia. Isso já tem comprovação científica, né? Outro tipo de comprovação científica a respeito do bruxismo é que tem uma associação, sim, com ansiedade, com estresse. E é uma doença o quê? Que a gente tem um controle no noturno, né? Central. O que significa isso? O teu cérebro comanda isso, né? Só que você está dormindo, você está sonhando. E aí eu chamo a atenção aqui para os sonhadores vívidos, aqueles que têm sonhos lúcidos, né? Perceba, provavelmente você é um paciente que tem mais bruxismo. Isso é uma associação que eu percebi clínica. Todos os meus pacientes, os grandes bruxômanos, né, que a gente fala, que são os que mais têm efeitos deletérios, que mais apertam, que mais desgasta a dente, que mais tem dor, são os pacientes que sonham muito e que têm sonhos muito vívidos. Então, e aí a gente está entrando numa seara ali onde realmente é um pouco complexa, que muito se estuda e pouco se sabe, né? Então, qual é a causa do bruxismo? 100%. Eu posso apontar uma causa? Não, tá? Porque realmente é uma doença multifatorial e a gente tem que olhar para isso de uma forma multifatorial. Então eu falei para vocês, é um pouco desanimador, mas vamos entrar agora em tratamento. Tem cura? Tem como realmente zerar o bruxismo? Muito difícil, tá? Então eu vou também já dar aqui uma puxada para a realidade, porque cura a gente jamais pode prometer, porque de novo é uma ação central de algo que você está dormindo e não pode controlar. Agora, o do dia você consegue, né? Você não tá acordado ou acordada? Então você consegue se perceber se você tá apertando ou não. Tem estratégia para isso. Então nós temos duas formas de tentar tratar, não vou dizer tratar, vamos falar assim, administrar o bruxismo, tá bom? Que é controlando um pouquinho os episódios e controlando os efeitos deletérios do bruxismo, tá? Antes de eu entrar nessa parte de efeitos, quais são os efeitos deletérios do bruxismo? Um deles eu já falei, que é a diminuição do tamanho do dente, né? Então você vai perder essa altura da face, não é só o dente, por consequência também aqui perde, tá? A gente chama de dimensão vertical. E além disso, muita gente pode ter dor, tá? Onde? Dor muscular principalmente, tá? Músculo de onde? Pescoço, masseter, temporal, tá? Tem gente que sente até um pouquinho de dor na garganta porque aí começa a evoluir para uma DTM, tá? Então o bruxismo, ele é a causa da DTM? Não, ele é um dos fatores que pode levar a DTM, disfunção temporomandibular, tá? E aí já vou fazer um link justamente com os problemas intraarticulares, que é o que? Lá dentro da articulação. O bruxismo, ao longo do tempo, imagina você fazendo isso a tua vida inteira, assim, toda vez que você dorme, você vai lá e range, e além disso, durante o dia, você fica apertando. O que acontece? Começam a ter microtraumas dentro da articulação, que vai favorecer, né, a degeneração dessa articulação, tá? Então a gente tem a longo prazo, realmente, efeitos deletérios intraarticulares, além dos musculares, tá? Tem gente que tem bruxismo e não tem nada além da perda do dente. Por isso que cada caso tem que ser avaliado com muita atenção e muito carinho, tá? Porque realmente não existe colocar você numa caixa. Cada paciente reage à doença de uma forma diferente. Tem gente que tem muita dor, que é insuportável, que atrapalha a qualidade de vida, que realmente é um problema grande na vida da pessoa, tá? E tem pacientes que, se não fosse pela perda do dente, não ia nem lembrar que tem bruxismo. Redução dos episódios. Como que a gente pode reduzir os episódios? Então o que é isso? Principalmente da noite, tá, gente? Do dia, lembra, a gente tem como lembrar, então você tem que se policiar, tá bom? Mas o da noite, né? A gente pode pensar em quê? Reduzir a ansiedade. Se a gente tem essa relação já comprovada com a ansiedade, né? Então a gente tem que fazer de tudo para reduzir realmente a ansiedade. Além disso, a toxina botulínica, aí eu vou falar lá do famoso Botox, né? Ela é o tratamento para bruxismo, né? Você já deve ter ido no dentista e falou, vamos usar toxina, vai curar o seu bruxismo. Mentira. Não cura, primeiro, começa por aí, a gente administra, né? E onde que entra a toxina botulínica nisso tudo, né? A gente precisa reduzir a
intensidade, a força de contração desse músculo. Então é para isso que serve a toxina. Um paciente que tem esse músculo aqui já super hipertrofiado, grande, ele vai ter um poder, uma força de aperto muito maior do que um paciente que tem um músculo mais fininho. Então a gente enfraquece de fato o músculo para que ele reduza um pouquinho esse episódio. Vai ficar mais difícil de apertar. É isso, tá? Qual que é o grande problema da toxina? Ela passa, né? Então, dependendo da tua intensidade de bruxismo, 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses, você vai ter o efeito da toxina. E depois tem que repetir, tá? E existem estudos já criticando essa prática. Muitos estudos da fisioterapia que falam que o uso de toxina prolongado para esse tipo de objetivo, que não é pouca toxina, é diferente da toxina de testa, a gente tem que usar uma quantidade muito maior, vai enfraquecendo a parte óssea, tá? É um estudo, tá? Já feito e já comprovado. Mas eu acho que ele tem o seu efeito, ele tem a sua indicação. Por isso que é importante avaliar, né? Aqui na clínica a gente faz toxina para todo mundo. Será que todo mundo precisa da toxina? Fica aí meu ponto de atenção. Não é todo mundo que precisa, tá? Mas aquela pessoa que tem uma hipertrofia do músculo vai bem, tá bom? E não necessariamente tem que ficar repetindo várias vezes, porque a gente associa com outras formas de tratamento, tá? Então, episódios a gente tenta reduzir, controlar com medidas de redução de ansiedade e também a toxina. E os efeitos deletérios, né? O que a gente faz? O que é um dos efeitos? Desgastar a dente, né? E a pressão e os traumas intraarticulares dentro da articulação. Aí que entra a placa, meu povo, aquela placa rígida, geralmente a placa rígida é para quem tem dor, né? A plaquinha molinha de acetato, aquela plaquinha que parece siliconinho, ela é um pouquinho mais fofinha, aquela, gente, vai estimular ainda mais você apertar. Então ela funciona como um chicletão, né? Você tá lá e o negocinho estimula você, né, a mastigar, tá? Então, placa rígida, geralmente, é para quem tem sintomatologia, tá bom? E aí a placa, de novo, ela vai tratar o meu bruxismo, vai? Depois de tudo que eu falei aqui, vocês acham realmente que vai tratar? Não vai, tá? De novo, ela entra como uma das medidas de redução dos efeitos deletérios do bruxismo. Quais eles? Redução do tamanho do dente, redução de perda dental, da estrutura dental, né? E também prevenção de traumas, de microtraumas dentro da articulação, tá bom? Ela é para a vida toda. Eu fiz uma placa uma vez há 10 anos atrás, a placa vai estar boa ainda? Claro que não, né? Porque esse caminho do deslizar ou do apertar, ele é marcado pelo cérebro. Então a gente tem que sempre refazer a placa ou reajustar. E tem gente que tem um bruxismo tão forte, tão intenso, que chega a quebrar a placa, ou quebra, ou racha, e aí é o caso de ter que refazer, tá? Então, se você é um desses pacientes, saiba que você vai ter que estar sempre refazendo a placa, tá? E aí também tem aquela pessoa que, eu uso a placa, mas eu sinto que ela não funciona mais. Também tá na hora de trocar, tá? Porque ela tem um prazo de validade, assim como todas as próteses, né? Então, qualquer dispositivo, qualquer coisa que a gente coloque na boca, ela tem seu prazo de validade, tá bom? Então, gente, eu já falei aqui, né, já dei uma pitada ali do que a gente pode tratar, né, pensando em episódios e efeitos deletérios, e a gente tem que pensar também em prevenção. Tem como evitar, prevenir que isso aconteça? Como eu falei, é bem difícil, porque, de novo, durante a noite é uma ação central, durante o dia você consegue controlar. Então, você já pode baixar um aplicativo chamado Desencoste, tá? E você vai usar ele por um bom tempo, tá? Até você começar a se policiar e entender o quanto você aperta o dente durante o dia. Mas depende 100% de você, apenas. O da noite é um pouquinho mais complicado e a gente tenta lançar mão de medidas, né, que ajudem a reduzir a ansiedade. Como, por exemplo, não ficar estimulando o teu cérebro super antes de dormir, colocar a luz, o filtro de luz azul no celular, na tela do computador, né? Aquela história de ficar maratonando série antes de dormir, não é legal. Álcool antes de dormir também não é legal, ele priva o sono REM, que é o sono importante, então, obviamente, você vai ter uma noite pior, provavelmente mais episódios de bruxismo ao longo dessa noite, tá? Então, medidas de redução da ansiedade, a gente tá falando de meditação, não como prática religiosa, mas o fato de respirar, prestar atenção, frear, né, tentar baixar esse ritmo de vida louco que a gente tem, principalmente nas cidades grandes, né? Então, tenho certeza, gente, que lá nas nossas bisas, avós, né, tataravós, devia
ser bem menor a taxa de bruxismo na população, né? Porque era um estilo de vida mais slow, né? A gente sabe que a gente foi consumido por tecnologia, pela loucura do dia a dia, é muita coisa, então muito estímulo também, tá? Então, quanto menos estímulo, a gente acredita que vai, né, reduzir um pouquinho esses episódios, essa intensidade, né? E por consequência os efeitos deletérios, tá? Além disso, existe uma linha de tratamento do bruxismo um pouco mais alternativa, tá? E aí a gente tá falando da acupuntura, que na verdade nem é tão alternativa, existe comprovação científica, existe especialidade reconhecida, né, como acupuntura para realmente tentar reduzir, tá bom? E também existem outras coisas aí sim, né? A gente tá falando de florais, de algo mais natural, né? Algumas terapias que usam biofeedback neural. Então, o que significa isso? A ideia seria tentar resetar aquele caminho que faz você apertar o dente, né? A própria meditação, ela tem esse objetivo de plasticidade cerebral para mudar realmente essa tendência, essa sinapse que faz você apertar o dente, né? Então, tem uma série de tratamentos, e aí a gente entra na coisa até mais holística, como barra de axis e outras terapias alternativas, que tem um mundo enorme, terapias complementares, tá? E que, sem dúvida alguma, ajudam sim, porque o objetivo principal dessas terapias são equilibrar o ser humano como um todo, né? Então, se você é uma pessoa que está equilibrada e de bem com tudo, com todos, né? Com você mesmo, principalmente, a tendência é você ficar mais calmo, mais relaxado, por consequência ter uma noite de sono melhor, por consequência ter menos episódio de apertamento. Então, quero finalizar esse vídeo falando para você, é impossível? Não, não é impossível, né? Temos casos de pacientes que se livraram completamente do bruxismo. Fácil? É fácil? Não, não é fácil. É um belo trabalho de autoconhecimento, de percepção de você mesmo em relação ao que está causando tudo isso, né? E você precisa querer muito, né? E lutar para isso. Óbvio que enquanto essa cura não chega, né? Que não existe mágica, vocês já perceberam, existe muito trabalho da nossa parte, né, como seres humanos, a gente tem as medidas de tentar controlar um pouquinho, que é a toxina, que é a placa, né, que são essas outras alternativas, a acupuntura, enfim, pra gente tentar segurar um pouquinho a onda do bruxismo de quem sofre tanto com esse problema, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui sua dúvida, tá? Faço de tudo pra responder sempre. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e já deixa o like aqui pro vídeo, tá bom? Até a próxima, já deixa o seu like e até o próximo vídeo.